E no outro eletrodo, o cobre 2+, foi para cobre 0. Então, na hora de representar a pilha, primeiro o elemento que oxida, depois aquele que reduz. Vamos voltar para aquele desenho inicial e ver o que aconteceu melhor, não é? Entender melhor o que está acontecendo com a nossa pilha. Então, o que acontece? O zinco que estava oxidando está derramando nessa solução íons zinco 2+. Então, começa a aumentar a concentração de zinco 2+ dessa potinha. O elétron caminhou para o outro lado, chegou naquela barra de cobre e começa a atrair o íon cobre que está na solução. Então, a barra de zinco que oxida, a massa dela começa a diminuir. A barra de cobre que reduz, começa a depositar o cobre, a massa aumenta. Como de um lado, onde você tem lá o ânodo, não é? O eletrodo de zinco, você tem uma grande concentração de íons positivos, os íons que estão na ponte salina começam a migrar para equilibrar essa concentração de íons. Então, onde tem muito positivo, os ânions começam a descer ali. Do outro lado, você está tirando o íon cobre, começa a ficar uma solução com carga negativa. Então, os íons de carga positiva começam a migrar para equilibrar. Então, é lógico que essa ponte salina, isso é para que o rendimento da nossa pilha seja maior, não é? O que é importante é que tenha duas barras metálicas conectadas, isso faz a pilha funcionar. Então, duas barras metálicas com uma diferença de potencial faz com que a pilha funcione, o zinco dê elétrons e o cobre receba. Então, tem um fluxo ordenado de elétrons. Antes que a gente se esqueça de comentar, não é? O ânodo é o polo negativo e na pilha o cátodo é o polo positivo. Então, ânodo onde oxida, polo negativo. Cátodo, polo que reduz, nesse caso é o polo positivo. Então, o que nós comentamos ali, potenciais, né? Elementos com potenciais diferentes. Quando você pega a sua pilha, você não vê lá 1,5 volts. Da onde veio aquele potencial gerado pelaquela pilha, né? Que número é esse? Então, os elementos têm vontades de receber ou de dar elétrons diferentes. Se adotou o hidrogênio como tendo a vontade de receber ou de doar 0. E se fez experimentalmente comparações de vários elementos com o hidrogênio. E se construiu uma tabela com esses potenciais. Você mede no laboratório a DDP. Então põe o zinco e o hidrogênio e mexe essa DDP. Isso aparece em tabelas no seu vestibular, não é? Então nós vamos colocar alguns exemplos de alguns elementos com os seus potenciais. E é com esse valor de potencial, que eu posso medir a DDP criada pela pilha. Então vamos olhar ali um pouquinho o quadro. Então, com os dados de laboratório, se monta essa tabela de potenciais padrão de redução. Normalmente é esse valor que é fornecido para o aluno, não é? Então tem alguns exemplos, o sódio recebendo um elétron, virando sódio 0, o potencial, a vontade com que ele recebe esse elétron é negativa. Lembre que nós comentamos que os alcalinos gostam muito de doar, quer dizer, para receber é uma situação contrária, ele não gosta, potencial é pequeno. Já o cobre 2+, olha lá, recebe 2 elétrons com potencial positivo. É lógico que é positivo porque está em relação ao hidrogênio, que é 0. Então a vontade do hidrogênio é 0, o cobre tem uma vontade maior. Bom, tendo essa tabela, eu posso calcular então a DDP da pilha. Vamos ver a próxima tela. O cálculo do ΔE de uma pilha é o potencial de redução de quem reduz, menos o potencial de redução daquele que oxida. Então, substituindo os valores que são dados na tabela, na nossa pilha, nós vamos ter o seguinte. Então, o ΔE da nossa pilha, a pilha de zinco e cobre, então o potencial do cobre menos o do zinco. Substituindo os valores, se eu montar uma pilha em casa de cobre e zinco, eu vou ter uma DDP, um ΔE, de 1,10 volts. Bom, então tivemos uma noção do que é uma pilha, não se esqueçam que é uma reação de óxido-redução espontânea, duas barras metálicas conectadas por um fio, temos uma DDP, temos a pilha funcionando. Façam exercícios de pilha, uma matéria um pouco confusa, né? Tem que fazer exercício para gravar bem as coisas, e até a próxima aula.